Eu sinto te dizer que você está avaliando fundos de investimentos da maneira errada. Fica com a gente que a gente vai mostrar para você uma ferramenta muito interessante e exclusiva que a gente utiliza nas nossas análises de fundos na carteira Z. Roda a vinheta aí, Caio. Quase todo mundo que avalia fundos para investir observa os que renderam melhor nos últimos 12 meses e investem sem que houvesse amanhã. Outros investidores gostam de olhar apenas janelas mais longas, olham também elas, mas sempre do início do período até o final, ou seja, geralmente quem está ali no fundo na criação dele é o gestor, a mãe dele, a esposa e a sogra, além dos sócios. E a gente vai mostrar para você por que a análise backward, de trás para frente, é essencial para você tomar decisões mais fundamentadas e com uma possibilidade de sucesso bem maior. Eu chamei aqui o professor Jonas para conduzir essa apresentação para você e eu quero pedir encarecidamente para você curtir esse vídeo e compartilhar para a gente entender que você gosta desse tipo de conteúdo para a gente continuar produzindo, beleza? Manda bala aí, Jonas! Mais uma vez, bom estar aqui com vocês. Então, esse vídeo é mais um da nossa série de vídeos sobre a teoria dos investimentos, a teoria das ferramentas de análise de investimentos que a gente usa em nossos relatórios da carteira Z. Então, o vídeo de hoje é sobre uma ferramenta em particular que a gente usa, que a gente chama de análise backward ou análise de trás para frente. Essa é uma ferramenta original das nossas análises e eu vou explicar para vocês a motivação dessa ferramenta, o que ela faz e, enfim, como ela pode ser interpretada, lembrando que os resultados estão presentes em cada um dos relatórios onde a gente analisa um fundo. Então, vamos começar aqui, compartilhando a tela, para mostrar para vocês um gráfico muito comum, né, nos sites de análise de fundos. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, esse gráfico aqui do Mais Retorno, né? Esse é um dos sites mais populares de análise de fundos, do Mais Retorno. Então, você escolhe lá o nome de um fundo, escolhe um fundo qualquer, tá? E aí você tem o gráfico aqui que mostra a rentabilidade, está vendo um gráfico de rentabilidade, a rentabilidade desse fundo desde a sua criação, ok? Onde você para o mouse, ele tem a rentabilidade até aquele ponto, né? E a pergunta é a rentabilidade de quem, né? Até aquele ponto. Mas é isso que a gente vai ver. Então vamos aqui para um gráfico que eu escolhi para a gente estudar esse problema, né? Qual é o problema que a análise backward resolve. Então, esse é um gráfico de dois fundos quaisquer. Quer dizer, são fundos reais existentes, mas eu não identifiquei esses fundos. Então, assim, é muito comum o que a gente chama de falácia do retorno. Nos nossos relatórios a gente costuma usar esse termo. A falácia do retorno ao final do período, né? Então, é muito comum o investidor comparar dois fundos lá no site do Mais Retorno. Você pode ver um fundo, dois fundos, N fundos, entende, ao mesmo tempo. Então, é muito comum o investidor colocar dois fundos para comparação, e aí, digamos que, né, ele usou esses dois fundos, que eu não estou identificando, mas são dois fundos reais, e aí ele olhou para esse gráfico daqui, né, isso é muito comum, ele olha para esse gráfico daqui e vai lá para o final e vê assim, olha, o fundo laranja, 490 de rendimento, o fundo azul 511, mas a maior parte do tempo, olha, o fundo laranja, não sei, durante esse curto intervalo de tempo aqui, a maior parte do tempo o fundo laranja é acima do fundo azul. E aí ele pensa, aqui também, né, o laranja ficou abaixo do azul, e aí ele pensa, eu quero apostar no fundo vencedor, né? E aí ele tem dúvida entre esses dois fundos daqui, o melhor é o fundo laranja. No entanto, lá no site do Mais Retorno, vamos voltar aqui de novo, você também pode fazer análises em períodos de tempo diferentes, né? Porque aqui, por definição, por default, ele te mostra todo o período desde o início de operação do fundo, tá vendo? Alguma coisa como 22 de março. Se você vier aqui, tá ali, a data inicial 22 de março. Então, ele te mostra, por default, desde o início do fundo. Mas você pode segmentar, por exemplo, uma janela de 2 anos, vendo os últimos 2 anos, desde julho de 2020 até final de julho de 2020 até final de julho de 2022, então uma janela de 2 anos. Então, eu fiz a mesma coisa aqui para esses dois fundos que eu estou comparando e peguei aqui uma janela de 2 anos, certo?
Então você vê, o seguinte, olha só, o fundo laranja nesses últimos 2 anos foi bem pior do que o fundo azul, né? Bem pior. Se você tivesse usado uma janela de 2 anos, possivelmente você concluiria que o melhor fundo é o fundo azul. Então, vê, você foi de uma situação onde o melhor fundo, possivelmente, é o fundo laranja, até onde, numa janela de 2 anos, onde possivelmente o melhor é o fundo azul. Tá? O que aconteceu entre essas duas análises? Então, em primeiro lugar, olha só, quando você vê lá todo o período de existência desse fundo laranja, você vê que ele teve ali, em poucos dias, em março de 2016, uma valorização de mais de 70%. Tá? E essa valorização se repetiu aqui em outubro de 2018. Então, uma valorização muito forte num mês só. Né, que deve ter sido alguma coisa como 50%. Então, quando você pega o investidor que entrou nos últimos 2 anos, que entrou em julho de 2020, ele não pegou nem essa forte valorização, nem essa forte valorização. Então, a gente volta de novo para essa análise que a gente chama de, que os fundos de comparação, os sites de comparação de fundos mostram, né, que a gente chama de análise em contrapartida com o que a gente chama de análise backward, essa a gente chama de análise forward, né, análise de para frente, tá? Então, de novo, nessa análise forward, ou análise tradicional, gráfico de rentabilidade tradicional, pensa bem, esse gráfico daqui, ele está contando a história de quem? Porque como é que ele é obtido? Ele pega o valor da cota de cada um desses fundos a cada dia e divide sempre pela cota inicial. Tá? Em todos os dias ele faz isso. O valor da cota naquele dia dividido pela cota, pelo valor da cota no início do fundo. Aqui não é o início do fundo, porque eu estou comparando dois fundos lado a lado. Então é desde a existência comum dos dois fundos. Mas que é muito parecida. Tá? Esses dois fundos começaram praticamente juntos, lá em março de 2015. Tá? Então, como é que essa curva é obtida? Ela pega a cotação de cada um, o valor da cota do fundo de cada um dos dias e divide pela cota de março de 2015. Então, essa curva que você está vendo, ela está contando a história de quem? Tá? Ela só está contando a história daqueles investidores que estavam lá em março de 2015. Né? Unicamente, entendeu? Essa curva é a rentabilidade desses investidores, somente. E aí você pensa o seguinte, esse fundo em laranja, em 2015, ele tinha 3 cotistas, né? Ele estava muito no início de atividade, possivelmente os próprios gestores, certo? Só, né? Esse fundo em azul já tinha um número um pouco maior de cotistas, ele começou uns meses antes, ele tinha 17 cotistas. Tá? Então, essa curva em azul, ela só conta a história desses 17 cotistas, tá? Que possivelmente eram gestores, seus amigos mais chegados, sua família, tá? Só desses 17 cotistas. Hoje em dia, esses dois fundos têm milhares de cotistas, tá? Milhares, da ordem de 20 mil cotistas, cada um deles. Tá? Então, essa curva só conta a história de 3, num caso, ou de 17 no outro. Então, você já começa a perceber qual é o problema desse gráfico de rentabilidade. Tá? Quando eu venho aqui para a curva de 2 anos, né, onde eu excluí aquelas duas fortes valorizações, né, 70% e cerca de 50%, mas isso não melhorou muito, porque essa curva de 2 anos conta a história de quem? Ela só conta a história do investidor que entrou há 2 anos, tá? em maio de 2020, somente. Já tinha um número um pouco maior de cotistas ali, ela conta a história de mais gente, mas ela só conta a história desses investidores que entraram num único dia. Se você pensar, um fundo, provavelmente um fundo tem gente entrando todos os dias, né? Ou a maior parte dos dias, enquanto ele está aberto. Né? Então, esses gráficos não contam a história de todos os investidores. Tá? E aí veio a nossa ideia, tá? E se a gente fizesse ao contrário? A data de referência aqui, vamos voltar aqui para desde da existência comum. A data de referência é a data de existência comum desses dois fundos, ou é a data de início dos fundos, tá? Como você quiser. Todas as cotas são divididas
pela data de início. E se a gente inverter, né? Se a gente dividir a cota de cada dia pela cota do final do período, pela última cota disponível, em vez de dividir pela primeira cota disponível, eu divido pela última cota disponível. Eu vou pegar o inverso disso, tá? Na verdade, eu vou pegar a última cota disponível dividido pela cota do dia. Mas a referência é a última cota disponível, não é a primeira. Entendeu? Se eu divido a última cota disponível pela cota de cada um dos dias, o que eu estou calculando? Eu estou calculando a rentabilidade para investidores que entraram em cada um dos dias. Ou seja, eu estou contando a história de todo mundo. Então, olha só, esse último slide daqui, foi isso que eu fiz. Tá? Eu estou dividindo a cotação mais recente pelo valor da cota de cada um dos dias. Com isso, eu estou contando a história de todos os investidores, né, dos 20 mil, que entraram em qualquer dia. Né? E aí, assim, a única macete aqui é porque eu não posso comparar uma rentabilidade de 10 anos com uma rentabilidade de 1 ano. É claro que, por pior que as coisas tenham ido, que a rentabilidade de 10 anos, provavelmente ela é muito maior do que a rentabilidade de 1 ano. Ainda que não seja, não dá para comparar, tá? É banana com laranja, tá? Rentabilidade de 1 ano com rentabilidade de 10 anos. Então, para poder comparar, você vê aqui no eixo vertical, né, eu tirei a média anual de cada um dos investimentos, tá? Esse CAGR aqui é a sigla em inglês para taxa de crescimento composto anualizado, tá? O CAGR. Então, eu tenho o rendimento médio anual para todas as datas de entrada. É isso que eu tenho na análise backward. Tá? Então, agora sim, olha só, se você comparar os dois fundos, essa análise é muito mais verdadeira do que essa daqui, onde eu só estou contando a história de 3 cotistas, ou 17 cotistas. Aqui eu estou contando a história de todos os cotistas. Né? E aí você percebe por aqui o seguinte, a não ser durante um curto intervalo de tempo, ali por volta de 2018, para todos os investidores que em todos os dias desde 2015 tivessem que tomar uma decisão de investimento, fundo laranja ou fundo azul, percebe, o fundo azul foi uma melhor escolha para a grande maioria deles, tá? Com exceção desse curto intervalo de tempo aqui entre março de 2018 e setembro de 2018, uns 6 meses ali, tá? Durante todo o restante da existência comum dos dois fundos, teria sido uma decisão melhor de investimento investido no fundo azul do que no fundo laranja. Você vê, olha, recentemente, né, assim, os dois fundos têm um comportamento parecido, né, que é, assim, um comportamento oscilatório, mas descendente. Existe uma tendência de queda, tá? Existe uma tendência de queda nos dois fundos, mas num nível maior, a rentabilidade do investidor do fundo azul é maior. Tá? É claro que mesmo o investidor azul, do fundo azul, não está livre do que vem acontecendo nas bolsas desde meados de 2021 para cá, né? Uma queda generalizada. Então, o fundo azul também caiu, assim como o fundo laranja também caiu. Mas, de qualquer forma, né, para o investidor que entrou, por exemplo, ali logo depois da crise, lá em março de 2020, esse investidor ainda tem um rendimento anualizado médio de 53,7% ao ano, contra 25,2% do fundo laranja. Então, assim, a gente acha que essa é uma ferramenta de análise muito rica. É claro que ela não conta sozinha a história dos dois fundos, ela não fala nada sobre riscos, né, em corridas, enfim, tá? Sobre drawdowns, mas nenhuma ferramenta sozinha é capaz de contar toda a verdade. A gente olha a gente tenta, né, assim, entender o que está acontecendo, né, tentar entender o passado, presente, de maneira a prever o futuro, né, usando várias visões, né, assim, várias ferramentas de análise. E essa é uma das ferramentas de análise que a gente acha ricas. Né? Mas e nos sites de análise? Nos sites de análise, onde é que eu encontro essa ferramenta? No site de análise você não vai encontrar. Você vai encontrar nos relatórios da carteira Z. Tá? Nos sites de análise, o que você pode fazer é verificar quanto mais janelas você observar, melhor. Tá? Ele já tem pronta para você a janela de 1 ano e a janela de 2 anos. Mas no personalizado, você pode escolher janelas de 6 em 6 meses, janela todos os meses, tá? Você pode fazer uma janela todos os meses e ir anotando, tá? Nessa daqui, o rendimento maior foi do fundo laranja, 1 mês depois do fundo azul, né? Você está criando uma estatística, né? E é o que a análise backward faz com todos os tamanhos de janela, se você quiser assim, tá? Todos, né? Desde o início de
observação. Então, de novo, onde é que eu encontro isso? Nos relatórios da carteira Z. Ok? Então, espero ter sido útil e estaremos juntos para outros vídeos em breve. Um abraço. Bom, espero que você tenha gostado. A gente vai estar aqui outras vezes trazendo conteúdo educacional gratuito para você, além de lives com gestores. E eu acho que você esqueceu de curtir esse vídeo, de compartilhar com a galera. Então faz isso agora e a gente agradece muito. Até a próxima. Um abraço.